expediente inicial desta quinta-feira, o deputado Luiz Paulo comentou a redução nos índices de roubos no estado. A Assembleia Legislativa tem colaborado fortemente com a área da segurança pública, que a gente precisa destacar. Primeiro, é a liberação de recursos do orçamento da Alerj, num total de 200 milhões de reais, 95 milhões em 2019 e 105 milhões previstos para 2020, que está dando para chamar mais de 3 mil PMs concursados e também alguns segmentos da Polícia Civil. Outra é a lei que define que o Detran é o único órgão habilitado a fazer blitz para fazer vistoria veicular, isto é, para ver se o veículo está em condições de circulação. E liberar a PM, única e exclusivamente, para as funções de segurança pública. O deputado Flávio Serafini defendeu a derrubada do veto à lei que fixou a carga horária de 30 horas para os chamados profissionais de apoio da educação. A gente conseguiu aprovar aqui na casa uma lei que estendeu aos profissionais que atuam nas escolas a carga horária de 30 horas, mas infelizmente os inspetores de alunos ficaram excluídos. A gente quer agora derrubar um veto a essa nova lei que estendeu também aos inspetores de alunos esse direito, para corrigir essa distorção e, de alguma forma, valorizar esses profissionais que terão maior possibilidade não só de uma dedicação ao trabalho, mas também de qualificação e descanso. O deputado Samuel Malafaia sugeriu que o governador priorize os investimentos em educação. Nós temos a lei Amigos da Educação, que qualquer entidade pode fazer qualquer doação. Livro, manutenção, pintura, doação de ar-condicionado, cadeiras, quadros, computadores. Isso vem já desde o ano passado com sucesso, porque tem empresas que se sensibilizam por isso. E, claro, se você tiver um cidadão formado que nasce na pobreza sem que ele tenha escolhido isso, mas que tem oportunidade de vida, ele vai se tornar uma pessoa do bem. E é isso que nós temos que fazer. Para mim, a educação, aliás, eu sou deputado desde 2003 e sempre defendi vários temas aqui. E quando foi no início dessa legislatura, eu falei para todo mundo em bom som, meu esforço total e prioritário vai ser na área de educação. Na sessão plenária, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Carlos Mink e do ex-deputado Wagner Montes, que altera a lei que determina que estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços mantenham livro de reclamação para uso dos clientes. Os parlamentares incluíram no texto a ressalva de que os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte não precisam seguir a regra. As empresas que tiverem o livro deverão apresentá-lo ao PROCON ou ao órgão de defesa do consumidor escolhido pelo governo, que deverá analisar as queixas e impor sanções quando necessário. O texto segue para análise do governador. O deputado Wagner Montes fez um bom projeto pró-consumidor, dando detalhes como deveria ser o procedimento do livro de reclamação. Tinha um ponto desse projeto que obrigava os lojistas de vários municípios a virem aqui para o Rio. Aí os de Petrópolis, Friburgo falaram comigo, aí eu fiz um projeto modificando a lei dele, tirando só esse ponto, para manter o lado do consumidor e não ferrar com a vida dos lojistas. O Wagner Montes achou tão bom que pediu para ser coautor desse projeto e a gente aprovou hoje. Até aproveito para fazer uma homenagem a ele, que nos faz falta. E agora, na mesma, o consumidor tem o seu direito garantido e o lojista do interior não vai ter que vir aqui do Rio para apresentar mensalmente isso, que seria muito tempo perdido e muito gasto. O Rio de Janeiro pode ter um sistema estadual de bibliotecas escolares. O objetivo é integrar as bibliotecas da rede pública de ensino. A proposta dos deputados Flávio Serafini e Valdec Carneiro foi aprovada e pode virar lei. Todas as avaliações que a gente tem sobre o nosso sistema educacional mostram que é um problema crônico, a dificuldade que as crianças e adolescentes têm de ler e escrever, mesmo já em anos passados de escolaridade. Então, pensar num sistema estadual de bibliotecas escolares significa você pensar o estímulo à leitura, o estímulo à literatura como
o acesso ao livro tem que estar integrado ao conjunto das atividades pedagógicas. A gente, com esse sistema estadual de bibliotecas escolares, espera que agora seja uma política de Estado a valorização das bibliotecas, a valorização dos profissionais bibliotecários, que são fundamentais para que, de fato, as bibliotecas sejam bibliotecas e tenham esse papel articulado e pedagógico dentro das escolas, e assim a gente melhora a qualidade de educação e amplie o acesso à cultura no nosso país. Prédios que pertencem a pessoas jurídicas de direito privado com faturamento bruto anual superior a R$100 milhões deverão estar conectados à rede de coleta e tratamento de esgoto. A medida proposta pelo ex-deputado Figueiredo foi aprovada em segunda discussão e será enviada ao governador. Todos os requerimentos de segunda via de identidade e carteira de habilitação deverão passar obrigatoriamente pelo setor de achados e perdidos do órgão emissor. Se nada for encontrado, o solicitante deverá emitir a taxa e pagar para obter o novo documento. Também devem ser criados mecanismos de consulta pública pela internet dos documentos que se encontram nos achados e perdidos. A proposta do deputado Renato Cozzolino recebeu 2 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. A lei que trata da comercialização de botijões de gás pode ser alterada. O texto do ex-deputado Átila Nunes quer que o consumidor tenha mais informações. Quem descumprir a nova regra poderá ser punido. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. A política estadual de resíduos sólidos pode ser alterada. O deputado Jorge Felipe Neto quer incluir na lei um parágrafo que obriga as marinas e estaleiros localizados na orla das lagoas, baías e oceano a dar destinação final aos resíduos de sua responsabilidade, especificamente carcaças de embarcações. O projeto foi aprovado e pode se tornar lei. Aprovada a proposta do ex-deputado Nelson Gonçalves, que proíbe a venda de tricloroetileno e antirrespingo de solda a menores de 18 anos. As substâncias podem ser utilizadas na composição do lança-perfume. Os compradores deverão ser identificados fornecendo dados como CPF e identidade. O projeto aprovado precisa passar por mais uma votação em plenário. O Estado pode passar a ter uma delegacia especializada em acidentes de trabalho. O texto do ex-deputado Paulo Ramos foi aprovado em primeira discussão. O ex-deputado Nilton Salomão quer regulamentar as funções da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a AGENERSA, quando a concessão do serviço público for de competência do governo federal. O texto determina que a agência poderá fiscalizar concessionárias contratadas pelo governo federal desde que seja feito um convênio. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. As armas adquiridas pelas polícias civil e militar devem ser equipadas com dispositivo de identificação para facilitar o rastreio. A proposta do deputado Jair Bittencourt foi aprovada em primeira discussão. Outro projeto analisado cria regras para a fiscalização de empresas de segurança privada. O texto prevê a apresentação semanal de documentos que comprovem que dirigentes e funcionários não têm antecedentes criminais. Quem descumprir a regra poderá ser punido. A matéria do deputado Valdec Carneiro precisa passar por mais uma votação em plenário. Além dos certificados de aptidão para o exercício desta delicada função, é preciso também garantir que esses profissionais, ainda que aptos tecnicamente, têm uma trajetória ilibada, que eles vão agir em circunstâncias que poderão lhes permitir usar de uma arma, atirar numa pessoa, porque é proteção de patrimônio, proteção de bens, de valores. E recentemente nós tivemos no Rio de Janeiro um episódio absolutamente dramático, num supermercado na Barra da Tijuca, em que um vigilante acabou assassinando um jovem, e depois se constatou, entre outros problemas, que esse vigilante também sequer tinha, digamos, condições de exercer aquela função do ponto de vista de seus antecedentes criminais. Advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil terão prioridade de atendimento no Tribunal de Justiça e em todas as unidades judiciárias do Estado. O texto do deputado Chico Machado foi aprovado em primeira discussão. Ninguém pode se defender sem ter um advogado o representando, A gente sabe que hoje, com a tecnologia, com os processos digitalizados, diminuiu o acesso aos cartórios. Mas ainda há questões que muitas vezes o advogado vai atender, vai lá ver as questões que precisam ser observadas nos processos,
para atender os prazos. E justamente em cima disso que a gente apresentou esse projeto. O governo poderá ter que passar a divulgar relatório em todas as fases de elaboração e execução do orçamento destinado a políticas para crianças e adolescentes menores de 18 anos. O projeto da deputada Rosane Félix foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. É uma forma da gente acompanhar os gastos previstos e ver a forma como ele vai ser executado, né? Então, vai ser um controle também social, as pessoas vão poder acompanhar e para ver se realmente essa verba estará sendo direcionada para as nossas crianças, de modo que tenha um resultado efetivo para as nossas crianças. Mulheres vítimas de violência poderão ter direito ao aluguel social. É o que pretende proposta da deputada Alana Passos, aprovada em primeira discussão. E quem nunca teve uma amiga, alguém da família, ou até mesmo as nossas mães que tenham passado por uma situação de violência doméstica e muitas das vezes ela se sente coagida, não tem para onde ir e com os filhos e ela se sente refém e fica impedida de realmente se libertar desse agressor. Não são todos os homens, são covardes, mas ela se sente coagida. Então, com a disponibilização desse aluguel social, eu acho que seria como se fosse uma carta de alforria. A mulher vai poder recomeçar, escolher um lugar seguro que melhor agrade e poder começar do zero a sua nova história. Os deputados André Siciliano, Léo Vieira e Luiz Paulo querem alterar a lei de autodeclaração de propriedade de veículos quanto à segurança veicular ambiental. O objetivo é que inadimplência do IPVA ou de multas de trânsito não impeçam o agendamento e o licenciamento do veículo. A matéria foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma discussão. Foi a lei que separou a vistoria da cobrança do IPVA e das multas. Porque IPVA e multas são dívidas do cidadão com o fisco. E vistoria é um quesito de segurança. E a vistoria hoje é feita no sistema de blitz, feita aleatoriamente. Não tem mais vistoria específica. E tem uma ação promovida pela Procuradoria do Estado que jamais trabalha a favor da população. Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei de 2007, de minha autoria, lá no Supremo. E, possivelmente, o Supremo vai pautar isso, que sai esse ano. E se essa lei cair, é uma hipótese, realmente você desorganiza tudo, porque não existe mais vistoria regular. No expediente final, o deputado Luiz Paulo afirmou que a crise econômica do Estado pode se agravar caso o acordo do regime de recuperação fiscal não seja alterado. O Estado quebra e vai passar a responsabilidade de gestão para a União. E a União, se nomear aqui um interventor, terá que vir com um saco de uns 20, 30 bilhões de reais. E isso vai entrar num incêndio, sem segurança pública, sem funcionário recebendo, sem saúde, sem educação. Então é necessário que seja revisto como vai se pagar essa dívida. O deputado Valdec Carneiro defendeu autonomia para que as escolas técnicas possam escolher os diretores das instituições. É o que consta na legislação federal em vigor. Em segundo lugar, porque isso faz parte da cultura dessas instituições, que ao longo de décadas foram se aperfeiçoando na vivência da democracia institucional, respeito à diferença, respeito às escolhas democráticas feitas pela maioria da comunidade acadêmica, não apenas em eleição de dirigentes, mas na definição de propostas curriculares, na definição de prioridades nas mais diferentes atividades realizadas pelo Cefet. É importante também porque evita que essas instituições vivam esse quadro de instabilidade institucional como vive o Cefet hoje. O deputado Eliomar Coelho cobrou o fim da tarifa turística do bonde de Santa Teresa. Você pagar R$20 por um percurso que é pequeno e que chega só até o Largo dos Guimarães, saindo da estação aqui no Largo da Carioca, quer dizer, isso, no nosso entendimento, é um preço absurdo, inviabiliza, inclusive, pessoas
você como morador, você tem direito a fazer um cadastramento e com isso daí andar sem pagar esse preço. Mas, por exemplo, o familiar que quer exatamente visitar o seu parente, o seu irmão, sua mãe, seus pais, entendeu? Tem que pagar R$20, quer dizer, é um negócio realmente que... Então, isso daí é uma reivindicação dos moradores.